22 de junho de 2015, estamos no ar com o TVU Jornal. Confira os destaques da edição desta segunda-feira. Mais de 1.500 vestibulandos concorrem a 60 vagas do curso de Medicina da Unifev. O vestibular foi ontem em Votuporanga e também em São Paulo. Caminhão tomba na rodovia Euclides da Cunha. Trabalhar para ajudar o próximo é o objetivo do grupo de vicentinos. Além de alimentos, eles levam princípios cristãos para famílias carentes da cidade. E ainda vamos esclarecer as dúvidas sobre o novo sistema de aposentadoria que já entrou em vigor no Brasil. Essas e outras notícias você vê agora no TVU Jornal. Boa tarde. Um caminhão tombou hoje de manhã na rodovia Euclides da Cunha. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Um caminhão com placa de Votuporanga tombou após perder o controle da direção na rodovia Euclides da Cunha, por volta das 8h30 da manhã de hoje. O caminhão seguia pela rodovia sentido Simonsen a Votuporanga e, de acordo com o motorista do caminhão, seu Pedro, de 57 anos, há outro veículo envolvido no acidente. Eu vinha na minha mão aqui, sentido Simonsen a Votuporanga, aí um caminhão me fechou, o caminhão saiu pelo acostamento, aí ele veio, me fechou e jogou eu fora da pista. Apesar do susto, ninguém se feriu. A polícia rodoviária esteve no local e vai apurar as causas do acidente. Agora vamos mudar de assunto. Ontem teve mais de 1.500 alunos que participaram do 4º vestibular de Medicina da Unifev. As provas foram aplicadas no Campo Centro, aqui de Votuporanga, e também em São Paulo. Os candidatos a uma das 60 vagas tiveram que solucionar 50 questões objetivas, 18 dissertativas e ainda escrever uma redação. E essa maratona de prova, que durou o dia todo, não desanimou os vestibulandos, que vieram de várias regiões. O portão nem estava aberto e já tinha gente esperando e conferindo a lista de nomes. O vestibular de Medicina da Unifev trouxe estudantes de várias regiões. Luiz Henrique mesmo veio de Santa Bárbara do Oeste e ficou sabendo por meio da internet. Sempre quis medicina. Por quê? É um sonho de criança? Como que é? É um sonho de criança. Desde sempre eu quis medicina. Os pais não perderam a oportunidade e vieram acompanhar o filho e, claro, dar aquele apoio. Se Deus quiser, ele vai passar aqui esse ano, ele vai passar. Tem fé em Deus que ele vai passar aqui. Sempre na expectativa, né? Minha mãe fica do lado de fora rezando. Isso. Quem também estava na expectativa e na maratona dos vestibulares era Lília Berce, de Marília. Escolheu medicina por influência da família e viajou cerca de 260 quilômetros em busca do sonho. Tô com medo, mas espero que eu vá bem. Eu tô estudando bastante para isso. Eu acho que é perseguir, né? Esse objetivo aí com bastante vontade, que um dia acaba alcançando, né? E sempre incentivando, né? É, sempre incentivando. Este é o 4º vestibular de Medicina da Unifev e foram mais de 1.500 candidatos inscritos. As provas estão sendo realizadas aqui em Votuporanga e também em São Paulo pela VUNESP. É uma grande alegria para a gente ver tantos alunos vindo de tantos estados aqui participar do vestibular conosco. E quem conquistar uma das 60 vagas da turma de Medicina da Unifev vai estudar em um dos melhores centros universitários do país. Curso com metodologias ativas, diferenciado e que preza pela qualidade do início ao fim. O resultado da primeira chamada sai no dia 17 de julho no site da Unifev, que é unifev.edu.br, e também no da VUNESP, que é o vunesp.com.br. E os alunos dos cursos de farmácia e biomedicina da Unifev realizaram durante 3 meses os projetos, as atividades socioeducativas e prevenção à saúde. As ações são de responsabilidade social e beneficiaram pelo menos 100 alunos da Associação Beneficente Irmão Mariano Dias. A instituição atende crianças com idades entre 2 e 14 anos há quase 30 anos na cidade. Essa é uma das ações do Programa de Responsabilidade Social da Unifev, que busca contribuir para o desenvolvimento social e aproximar os alunos da comunidade. Para a população que é atendida, eles têm um ganho muito grande, e para a faculdade é fundamental, porque os alunos eles são inseridos na comunidade, é um laboratório para os nossos alunos e é um público que eles vão atender depois, é a população que eles vão atuar. Para os coordenadores dos cursos, é uma grande oportunidade para os alunos colocarem em prática o conteúdo visto em sala de aula. Nós procuramos aí, junto com essa ação de responsabilidade social,
também incorporar o ensino e também incorporar a extensão, que são práticas comuns de um centro universitário. Os alunos, eles ficam super empolgados, eles vêm aqui e desenvolvem são atividades lúdicas, e essas atividades, elas, ao mesmo tempo que nas brincadeiras, eles estão desenvolvendo também alguns processos de como lavar as mãos, como pentear o cabelo. Então, na verdade, é uma atividade socioeducativa mesmo. Para o presidente da associação, ações como esta da Unifev ajudam ainda mais as crianças. A presença deles aqui na área médica, nos exames que procederam, no trabalho que fazem com a farmácia e com o curso de bioquímica, vem complementar essa atividade. Então a criança, além de receber os fatores que já recebeu na entidade, também são tratados clinicamente pelo apoio que vem da Unifev. Os coordenadores acreditam que mais atividades como esta possam ser desenvolvidas em outras instituições da cidade. Para saber mais, é só entrar em contato com a Unifev pelo telefone 17 3405 9999. E hoje, no quadro Solidariedade, o destaque é para o grupo de vicentinos, que faz um trabalho voluntário muito bonito aqui em Votuporanga. O grupo faz doações de apoio às famílias carentes e com princípios cristãos, ajudando quem mais precisa. Esta cesta básica tem um destino muito especial. Os vicentinos chegam na casa da dona Benedita. Essa senhora mora com o filho e depende dos alimentos doados que ajudam no sustento da casa. Após a doação, o momento de reforçar a fé. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ajuda bastante, né? Ajuda bastante, porque às vezes tem dia que já está acabando, traz aquele, até na outra vez é o que eu tenho. A senhora é muito agradecida por isso. Eu sou muito agradecida por isso. O trabalho dos vicentinos segue o exemplo de São Vicente de Paulo, que viveu na França no século de 1500. O esforço é para aliviar as necessidades e sofrimentos do próximo. A máxima no grupo é fortalecer a fé por meio de muitas obras. Esse grupo de vicentinos recebe o nome de Conferência São Francisco de Assis e pertence à paróquia Nossa Senhora Aparecida. 12 voluntários que ajudam atualmente 10 famílias. Por mês são arrecadados cerca de 200 quilos de alimentos. Além da doação da cesta básica, ainda dão ajuda moral para levantar a autoestima e incentivam a família assistida a procurar emprego e colocar os filhos na escola, explica o presidente, seu Victório. Acho que o objetivo dos vicentinos é fazer com que essa sociedade funcione e que isso nunca venha a fracassar. E também que as famílias que a gente assiste podem se promover e um dia caminhar com as próprias pernas e se sentir feliz com aquilo que a gente fez por elas. Seu Geraldo é o vicentino que há mais tempo está no grupo. Simplesmente 60 dos 81 anos de vida dele são dedicados a ajudar famílias que mais precisam. A peça é uma obra morta, né? Então é o que a gente, na medida do possível, a gente faz aquilo que está no alcance da gente, assim, sempre com boa vontade, né? Eu me sinto assim, até no momento, realizado, né, no meu trabalho, né, e pretendo continuar até que Deus me dê saúde, continuar na conferência e fazendo união com os demais, né. E ser vicentino é algo que passa de pai para filho. Prova disso é Victorino. Seguindo o exemplo da família, ocupa o seu tempo livre há 23 anos, participando das atividades do grupo. Eu comecei a ser vicentino há cerca de 23 anos, já influenciado pelos meus pais, que eram vicentino há 60 anos atrás. E sou vicentino baseado na ideia do patrono, do fundador da Sociedade São Vicente de Paulo, foi um francês chamado Antônio Frederico Zanin, que já naquela época, no século XIX, se preocupava com a justiça social e com a solidariedade entre as pessoas. Então a gente tenta, nos dias atuais, praticar aqueles ensinamentos, ajudando as pessoas no ponto de vista material, financeiro às vezes, mas também do ponto de vista moral,
sempre dar um apoio para as pessoas que estão em dificuldade e até no plano espiritual, na medida que isso é possível. Na cidade são mais ou menos 10 grupos como esse. Os vicentinos contam que, em muitas vezes, as pessoas visitadas não têm condições de comprar medicamentos, gás ou pagar as contas que estão atrasadas. Eles se unem como podem e quitam as dívidas. Já a entrega de alimentos é feita sempre no último sábado de cada mês. Ao longo dos anos, são muitas as histórias de famílias ajudadas pelo grupo. Entre elas, um caso especial fica na lembrança do seu Vitório. E aí teve exemplo de algumas das famílias que nós assistimos, isso há uns 30 anos atrás, de uma senhora que foi um exemplo de vida para nós, no nosso trabalho. Uma senhora que tinha seus 4 netinhos, todos pequenos, que a mãe faleceu e ela recolheu para poder cuidar dessas crianças. E a gente acompanhou o crescimento dessas crianças por uns 10 ou 12 anos, até eles se emanciparem e cada um poder andar com as próprias pernas. Aí então ela pediu, agora nós podemos parar e assistir uma outra família. E a história foi tão marcante que também é lembrada pelo experiente seu Geraldo. Nós ajudamos essa família, até esses meninos, tinha 3 homens e uma moça, menina, e alguns estavam gatinhando ainda, cresceram e até eles se emancipar. E depois fosse ingressando no trabalho no trabalho deles, né? E o que mais me chamou a atenção foi fazer essa família aprender a pescar, né? Porque não é só levando as coisas e levando as mãos. A gente tem que ensinar e fazer eles crescer no trabalho cotidiano da vida, né? E desse modo, com muito trabalho, fé e espírito solidário, os vários grupos vicentinos da cidade seguem sua história. E sempre com o espaço para quem quiser se unir a essa bela missão. A gente aproveita para chamar as pessoas para vir fazer parte do nosso grupo, para se integrar nesse trabalho, que com o tempo ela vai perceber que isso é muito gratificante, engrandece as pessoas do ponto de vista espiritual e moral. Quem quiser saber mais sobre esse trabalho aí do Grupo dos Vicentinos, é só ligar no telefone 17 99657 5395. Nesse telefone você também pode informar alguma doação. E hoje tem sessão na Câmara de Vereadores de Votuporanga. 4 projetos devem ser votados. Um deles adequa os parâmetros para a aprovação das construções em um loteamento da cidade. Também tem projetos de denominação de ruas e ainda uma alteração de lei. A sessão começa às 6 horas da tarde e amanhã, às 15 para 7 da noite, a TV Unifev transmite a sessão na íntegra. O prefeito de Guaraçaí morreu no sábado depois de sofrer um infarto fulminante. Antônio Aparecido Sutini, de 58 anos, estava com os amigos em uma partida de futebol quando passou mal. Ele chegou a ser socorrido. O corpo do prefeito foi velado na Câmara Municipal da cidade e enterrado ontem. O Ministério Público Federal quer saber por que a Prefeitura de Dolcinópolis não repassou ao banco parcelas de empréstimos descontadas na folha de pagamento de servidores. Quem foi prejudicado diz que vem enfrentando muito transtorno e constrangimento. São 85 trabalhadores na mesma situação. O Ministério Público de Jales entrou no caso em defesa dos funcionários e exigiu a retirada dos nomes do cadastro de proteção ao crédito. A Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes apreendeu 3 adolescentes suspeitos de venderem drogas na porta de uma escola de Fernandópolis. De acordo com a PM, o trio estava com algumas pedras de crack e 3 gramas de maconha. Eles foram encaminhados para a cadeia de Guarani do Oeste. Em Olímpia, teve troca de tiros entre a polícia e ladrões que explodiram um caixa eletrônico hoje de madrugada. De acordo com a PM, 5 homens estavam armados com fuzil e escopetas calibre 12. Eles estavam em um carro branco e fugiram no sentido a Rio Preto. Até o momento, ninguém foi preso.
Os bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência PIBID de Matemática da Unifev estão desenvolvendo o projeto Preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, na Escola Estadual Professora Maria Nívia Costa Pinto Freitas, que fica no Parque das Nações, em Votuporanga. A atividade acontece todas as quintas-feiras com os alunos do 2º e do 3º ano do ensino médio. O objetivo é promover o nivelamento de conteúdos de matemática e trabalhar com a interpretação de questões presentes na prova, permitindo o aprofundamento dos conhecimentos. O Enem será em outubro. E já depois do intervalo, vamos explicar como vai funcionar a aposentadoria. O novo cálculo já entrou em vigor. E ainda tem estreia, é o Mais Jornalismo, uma produção dos alunos de jornalismo da Unifev, que hoje vai falar da rotina de uma redação de TV. É já já. Com nenhum voto contrário, a Câmara Municipal de Votuporanga aprovou as 20 metas estabelecidas pelo Plano Municipal de Educação. A votação foi uma sessão extraordinária promovida na sexta-feira à tarde. O plano tem validade de 10 anos, mas deve ser revisado a cada 2 anos. Entre as 20 metas definidas estão a erradicação do analfabetismo, promover qualidade da educação básica e valorizar o profissional do magistério. O inverno começou ontem e já mudou um pouquinho o clima na região. Hoje, por volta das 9 horas da manhã, os termômetros chegaram a registrar 17 graus. Fez friozinho, mas agora à tarde deve fazer um pouco mais de calor. Confira na meteorologia. Tempo firme na região de Votuporanga. Nesta tarde, o sol deve aparecer em meio a algumas nuvens e não tem previsão de chuva. A mínima será de 16 e a máxima de 30 graus. O inverno termina só no dia 23 de setembro. O período deve ser marcado mais uma vez pela influência do fenômeno El Niño, segundo a análise do portal Clima Tempo. Isso significa que não teremos uma estação com frio rigoroso, mas com temperaturas acima da média em grande parte do país. Ainda de acordo com o portal, a chuva continuará escassa no geral, o que é normal para a época do ano. Os meteorologistas também lembram que os dias ficarão mais curtos e as noites mais longas durante toda a estação. E já entrou em vigor a nova regra para o cálculo da aposentadoria, mas ainda tem muita gente com dúvidas e por isso o nosso repórter Luiz Roberto Fileto foi em busca de alguns esclarecimentos. A medida é provisória e já está em vigor e tem a validade de 120 dias até que retorne ao Congresso Nacional e definitivamente se torne lei. Sobre o assunto eu converso agora com o advogado Roberto Farinazzo para esclarecer melhor para a gente a respeito dessa mudança. Roberto, o que muda? Olha, o critério para atingir agora a idade para aposentadoria ele foi um pouquinho modificado. Hoje existe uma fórmula, é a fórmula 85/95, que não se diz respeito à idade. Muita gente assusta achando que vai ter que fazer 85 para as mulheres e 95 anos de idade para os homens, mas não é isso que acontece. Significa o seguinte, 85 é uma totalização de pontos. Hoje a mulher precisaria cumprir, por exemplo, 30 anos de contribuição mais 55 anos de idade, o que essa somatória corresponderia aos 85 anos e ela conseguiria aposentar. Já o homem, por sua vez, precisaria então de uma pontuação um pouco maior, mais tempo de contribuição e mais tempo de idade para também atingir êxito em sua aposentadoria. A presidência da República, ela vetou essa ideia um pouco estática de sempre preservar esses 85/95 anos e adotou um sistema um pouco mais progressivo. Isso significa que em 2017 a mulher vai precisar de 86 pontos, o homem vai precisar de 96 e assim sucessivamente. Em 2022 há uma perspectiva de que a mulher precise de 90 pontos e o homem vai precisar então de 100 pontos para se aposentar. Lembrando que essa pontuação será a somatória do tempo de contribuição com a idade. Isso é visto de forma benéfica ao trabalhador? Eu penso que sim, porque a nossa previdência social ela é custeada pelas próprias contribuições. Então, penso que, como hoje se vive muito mais, para que a Previdência Social tenha condições de arcar com a aposentadoria, é interessante que se demore, sim, mais tempo para aposentar, justamente para que a Previdência consiga custear as nossas próximas gerações. Tá, muito obrigado pelas informações. Deu aí para entender um pouco melhor do que muda ou não com essa nova medida. Luiz Roberto Fileto para o TVU Jornal. Obrigado, Luiz. E tem estreia hoje no TVU Jornal. É o Mais Jornalismo, produzido por alunos de jornalismo da Unifev. Até terça-feira que vem, você vai saber um pouco mais da área de comunicação.
Hoje, o quadro explica como funciona uma redação de TV. Viver atrás da notícia, escolher os fatos que são de interesse da população, apurar as informações e editá-las, fazem parte da vida de um jornalista. A partir de hoje, você vai acompanhar pela TV Unifev vários programetes que falam sobre a formação deste profissional e a sua rotina de trabalho nos veículos de comunicação. Também vai conhecer a estrutura física e pedagógica deste curso, que já formou muitos profissionais e que hoje tornou referência. Eu sou a Camila Xíxero, aluna do 5º período, e este é o programa Mais Jornalismo. No programa de hoje você vai ver como é o trabalho em uma redação de jornalismo de TV, a função que cada profissional desempenha para produzir a notícia que chega na sua casa. Vamos então assistir a matéria da Stephanie? O trabalho em uma redação de TV é, digamos que, agitado. Josiano se formou em jornalismo pela Unifev e atua na área há mais de 5 anos. Além das reportagens, ele também faz algumas produções. A função da produção na reportagem é a função mais importante. Eu costumo falar que uma pauta para o repórter é como uma boa receita de bolo. Tem que estar tudo ali certinho para a reportagem, que é o produto final, ser bem elaborada, bem executada. E todo o trabalho do repórter depende de uma produção bem feita. As informações são checadas pelo telefone, internet e outros meios. E depois de colocadas no papel, o repórter vai até o local marcado com os entrevistados. Ser repórter é uma rotina bastante interessante. Apesar de todo dia saber que eu vou sair de casa e vou fazer reportagem, ter uma rotina pré-estabelecida, mas o que acontece nessa rotina é sempre uma coisa diferente. Eu estou em lugar diferente, sempre conversando com pessoas diferentes. Então, assim, e sempre naquela adrenalina, porque o tempo está contra o repórter. O repórter tem que ir para a rua, fazer todo o trabalho dele, trazer a tempo para passar para a próxima etapa, que é a equipe de edição de imagens, edição de texto. E, além de tudo, chegar com o tempo de escrever o off da reportagem, né? Que também é algo bastante importante e bastante difícil às vezes. Imagens e áudios capturados, é hora de voltar para a TV. Aqui na redação, o repórter organiza as ideias e escreve a matéria. Agora é a vez da edição. Aqui eles têm a missão de unir, enfim, as imagens e os áudios. A função do editor é receber o material que chega da rua, selecionar as melhores imagens e sequenciar a matéria em si, né, no computador, e montar a matéria para deixar pronta para exibição. Depois dessas etapas concluídas, agora é hora de colocar tudo no ar. A rotina dos jornalistas não é nada fácil. A chegada da notícia até a sua casa passa por um longo percurso, desde a apuração até a apresentação aqui no estúdio. E uma das pessoas que é responsável pela apresentação do TV O Jornal é o gestor da TV e Rádio Unifev, Luciano Guimarães. Luciano, qual a importância de levar a verdade, a notícia para as pessoas? A apresentação, no caso, seria a ponta do iceberg. Na verdade, tem muita coisa por trás até chegar nesse ponto do jornal ir ao ar. O apresentador, ele é o responsável ele faz a ligação entre o jornal e as pessoas que estão em casa. E, enfim, é uma responsabilidade grande, porque o trabalho de várias pessoas depende da forma como você faz o seu. Mas é muito gratificante. E na hora da apresentação, tem algum segredo? Não tem um segredo em si. O estilo do apresentador depende da linha editorial do jornal. Por exemplo, a gente faz um jornal aqui, um jornal popular, mas é um jornal de uma universidade. Então ele tem as suas características. Assim como um telejornal de esporte tem o seu estilo, um telejornal voltado para política, tem economia, cada um tem o seu formato. Então, dependendo da linha editorial do jornal, é como você vai se comportar perante a apresentação. E nós ficamos por aqui. Não perca durante a programação da TV Unifev o programa Mais Jornalismo. Até a próxima!
Amanhã, o Mais Jornalismo vai falar sobre assessoria de imprensa. Agora é a hora de conversar com o Josiano nessa segunda-feira. Boa tarde, Josiano, tudo bom? Boa tarde, Wender, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. E vamos começar falando de jogo da base, porque teve aí Votuporanguense esse fim de semana, como que é? Exatamente, tem Votuporanguense em campo. Calma que não é aquele time profissional que reúne milhares de pessoas, mas esse também reúne um público bem especial, que é a família dos jogadores, né, Wender? E muitos torcedores também que têm saudade de ver essa camisa do Cave em campo e vão lá pro campo assistir a base da Votuporanguense e chuva de gols, né? O time sub-11 venceu a equipe do Vossen de Assis por 3-0. E já o time sub-13, olha só, 7-0 também contra o time do Vossen. Acontece esses jogos duplos, né, das duas categorias contra o mesmo adversário. 7-0 Wender, goleada. E no próximo domingo joga fora de casa em Presidente Prudente contra o time da casa. E aí esse time, os dois times do Cavinho, que estão muito bem no Campeonato Paulista. Um gol atrás do outro, deve ter sido como foi Brasil e Alemanha, o pessoal não sabia se era replay, o que era. Exatamente, foi bastante gol mesmo. Já que a gente falou de seleção brasileira, ontem, domingão aí, fechou, né? O domingo com o jogo do Brasil, o que você tem aí pra gente de novidade, Exatamente, o Brasil venceu por 2-1 a seleção da Venezuela. E ontem podemos falar que a gente viu uma coisa inédita na história do futebol da seleção brasileira, que foi um time com a camisa verde e amarela jogar com 4 zagueiros e 2 volantes e ainda tomar um gol da Venezuela. Foi o que a gente viu ontem. Infelizmente, o Wender, a fase não tá boa mesmo para a seleção brasileira. Se classificou, vai pegar o Paraguai na próxima fase, sem o Neymar, que foi punido, e a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, até falou que não vai mais recorrer não para tentar fazer com que o Neymar jogasse pelo menos a final. Não, então o Brasil pega o Paraguai e o que a gente viu é um time sem muito recursos. Eu estou bem pessimista, eu acho que a convocação já foi errada. A gente vê, por exemplo, o Daniel Alves, que é um lateral direito considerado o melhor do mundo da posição, nem sequer ia ser convocado para a Copa América, foi de última hora porque um outro lateral acabou se machucando. Enfim, e tem outros jogadores, por exemplo, o Lucas do PSG, que não tem oportunidade na seleção. Robinho ficou no banco em 2 jogos, a gente acha que ele é muito melhor do que outros que estão como titular na seleção brasileira. Enfim, está muito bagunçado isso. A gente esperava que depois do 7-1 lá aqui na Copa do Brasil acontecesse uma reformulação ideológica, enfim, total na seleção brasileira, e não é o que a gente está acompanhando, não. Então vamos ver, né? Vamos torcer. A gente acaba não ficando confiante, mas continua torcendo para a seleção brasileira, que agora, no sábado, enfrenta o Paraguai, valendo, se perder tá fora, e valendo a classificação para a próxima fase. Vamos ver o que resulta aqui. A gente é brasileiro, não desiste nunca, né, Wender? A gente torce, mas tá difícil a gente ver uma melhora no cenário total do futebol brasileiro, né? Isso é verdade. Muito obrigado, Josiano. Amanhã a gente volta com outras novidades aí, né? É isso aí, até amanhã. Tenha uma ótima tarde. E nós ficamos por aqui. Outras notícias você tem logo mais, às 15 para 7 da noite. Tenha uma ótima tarde e até amanhã.